Estes partidos têm muito características nacionais e por isso são diferentes um bocadinho todos uns dos outros, porque derivam de circunstâncias precisamente nacionais, apesar de terem pontos comuns. E, portanto, mas olhando para o que se passa noutros países, nós temos como primeiro partido na Holanda, um partido que até faz parte do mesmo grupo do Chega no Parlamento Europeu, que é o partido do Sr. Wilders. Temos também como primeiro partido, enfim, e neste caso já como primeira-ministra, Giorgia Meloni, em Itália, se bem que ela não faça parte do mesmo partido, do mesmo grupo de André Ventura. Portanto, há situações diferentes e isso pode acontecer. Antes de discutirmos porque é que aconteceu em outros países e como é que pode acontecer em Portugal, convém tentar perceber o que é que aconteceu em Portugal. E desse ponto de vista, acho que, enfim, essas coisas acontecem sempre nestas alturas, que é depois de casa roubada, trancas à porta, e portanto, depois de acontecer o Chega a ter tido o resultado que teve, há reportagens a tentar perceber isso. Nós fizemos uma no Algarve, o público também tem uma. Por acaso acho que a nossa é mais elucidativa que a do público, devo dizer. A Beatriz fez um bom trabalho e aquilo que ela permite perceber bem, aliás, o debate aqui hoje de manhã também foi interessante entre o Pedro Pinto, que estava muito diferente do Pedro Pinto de ontem. De ontem, muito mais tranquilo, muito menos agressivo do que ele tinha dado aqui ontem, e o Cristóvão Norte, do PSD, também foi um debate interessante e que permite, no fundo, perceber algo que um eleitor do Chega disse à Beatriz, que é: já estamos cansados do PSD que não fez nada, do PS que não fez nada, o Chega pode mudar, a ver se chegamos a algum lado. Eu acho que isto é muito perspectiva de muitos eleitores, sobretudo aqueles que não estão no centro do poder e que se sentem longe do poder e que se sentem desamparados pelo poder, que se sentem esquecidos e às vezes maltratados. Quer dizer, esquecidos sobretudo, mais do que maltratados diretamente, digamos, mas sobretudo esquecidos, até porque há muita descrença nos partidos tradicionais. Mas isto não explica tudo, na minha perspectiva, porque o voto no Chega tem 2 ou 3 características que nós não podemos ignorar. Primeiro, eu estive a olhar um bocadinho para os dados e não posso deixar de associar muito diretamente a subida da votação no Chega à descida da abstenção. Não sei, não vou dizer que a maior parte, mas repara, os números às vezes são perturbantemente coincidentes e eu vou-se dar alguns para teres ideia disso. O Chega teve mais 723 mil votos. Houve mais 740 mil eleitores nesta eleição. Portanto, quase coincide. De distrito a distrito, às vezes quase que bate certo. E por exemplo, um caso muito curioso. Buliqueime, nós andámos lá, fomos ver, foi tema da noite eleitoral. Em Buliqueime houve mais 476 votos. Portanto, o Chega teve mais 497 eleitores. É evidente, não estou a dizer que é tudo direto. Que é tudo direto, mas há seguramente aqui uma relação. Não posso deixar de ignorar essa relação, até porque, por exemplo, quando vou ver dados mais concretos, por exemplo, em algumas freguesias, percebe-se que onde a abstenção caiu mais, o Chega aumentou mais. 2 exemplos aqui, por exemplo, da zona de Lisboa, um da zona de Lisboa e outro da zona do Porto. Em Mem Martins, última freguesia que nós conhecemos, ficámos todos à espera de Mem Martins para os últimos deputados de Lisboa. Quem esteve aqui naquela longa noite lembra-se disso. Mem Martins é a freguesia de nascimento, onde viveu no princípio da vida o André Ventura, indissociável daquilo que o André Ventura é. Perceber, eu devo dizer, eu nunca vi em Mem Martins, mas num tempo em que Mem Martins não era igual ao que é hoje, os meus pais tinham uma casa de fim de semana, alugavam um ano uma casa de fim de semana em Mem Martins. Portanto, quando eu era miúdo, quer dizer, alugaram até eu ter 11 anos. Portanto, era uma coisa mesmo muito lá nos anos 60. Portanto, um Mem Martins muito diferente. Eu, às vezes, quando quero ir à casa, tenho que ir pelo Google Maps, aquilo é complicadíssimo, porque tudo à volta é diferente. Tudo à volta é diferente do que era nesse A transformação foi seguramente enorme. É completamente irreconhecível. Quer dizer, há um sítio ou outro que a gente consegue reconhecer, mas o resto é irreconhecível. Bem, em Mem Martins, o Chega teve 22,7%.
a diminuição, a abstenção em Mem Martins caiu 8,8 pontos percentuais. No Restelo, que foi uma das freguesias de Lisboa onde o Chega teve menos votação, 8,9%. Não foi aquela em que teve menos, por acaso até foi Santo António, que é a freguesia do centro da cidade. Mais ou menos do centro da cidade, Marquês de Pombal. A queda, em vez de ser 8,8, foi 5,9. É uma diferença muito... Estamos a falar de pontos percentuais da abstenção, pois isto traduz em votos nos partidos maior, não é? Outro exemplo. Eu ontem, aliás, permite-me corrigir um erro que eu cometi ontem na minha intervenção, porque confundi a Setefeita com aquilo que queria dizer que é a freguesia da Foz, que é Aldobar, Foz do Douro e Nevogilde, mas portanto, foi uma... Enfim, talvez se explique pela falta de horas de sono. Nesta freguesia, que é a tal freguesia da Foz, da gente classe mais alta do Porto, a abstenção caiu 4,2%, 4,2 pontos percentuais. A votação no Chega foi 8,5%. Em Campanhã, que fica exatamente no lado oposto do Porto, portanto, uma é a freguesia mais ocidental, a outra é a freguesia mais oriental, o Chega, em vez de ter 8,5%, teve 14,3%, e a abstenção, em vez de cair 4 pontos percentuais, caiu 7 pontos percentuais. Portanto, há aqui uma relação muito direta, que não é a explicação total, mas ponto 1. Tudo indica que boa parte dos eleitores do Chega vieram da abstenção. Portanto, eram eleitores que já tinham desacreditado nos partidos, que estavam zangados com os partidos e que acharam que, votando no Chega, talvez conseguissem alguma coisa. Alguns desses eleitores, eu suspeito, enfim, tudo isto tem que ser confirmado com estudos pós-eleitorais, suspeito que, inclusive, são eleitores novos, que nunca tinham votado. Portanto, tinham chegado à idade de votar e nunca tinham exercido o seu direito de voto. Portanto, nunca se sentiram mobilizados para votar e que agora fizeram no Chega. Portanto, até porque nós sabemos que o Chega, quer pela eficácia da sua campanha eleitoral nas redes sociais, particularmente no TikTok, quer pelo facto de ser um partido novo e pelo que nos dizem os estudos com mais amostras maiores, as sondagens com amostras maiores, tinha uma forte penetração no eleitorado mais novo. Aí era o segundo partido logo a seguir à AD. E eu devo dizer que, enfim, por relações pessoais, sei que entre os jovens, por exemplo, jovens universitários, é muito frequente discutirem os TikToks do Chega. Portanto, não é uma coisa que esteja fora do mundo deles. Eu devo dizer que eu tenho redes sociais há mais de 15 anos. Logo no princípio estive no Facebook e no Twitter. Não tenho TikTok, não me entendo com aquilo. Pronto, não é... Já sou, quer dizer, assumo que sou um bocadinho velho demais para o TikTok. Bem, mas dito isto, e voltando aqui à questão do Chega, eu acho que nós temos... Olha, eu diria que temos de ter uma atenção. Eu vou citar aqui um tweet de uma pessoa que às vezes já tem estado aqui neste programa, que é o André Pinção Lucas. Sim. Que é o coordenador do Instituto de Mais Liberdade. Portanto, e ele diz aqui algumas coisas que eu acho que é a atitude que temos de ter relativamente ao que se passou. É um bocadinho longo, mas acho que vale a pena citá-lo todo. Antes de ser eleitor em Lisboa, fui eleitor de Portimão e Lagoa, ambos concelhos do Algarve. E depois ele no tweet partilha as votações nesses concelhos. E portanto depois diz: saiam das Avenidas Novas e da Foz e vão conhecer o país. Deixem-se dos chavões dos fascistas, xenófobos e racistas e preocupem-se em saber quem está por trás do 1 milhão de votos do Chega. Conheçam a vida dessas pessoas, as suas motivações. Ostracizá-los e tentar isolá-los só irá insuflar mais a votação neste partido. Deixo a mesma sugestão para a imprensa e para os comentadores. Saiam das redações e dos estúdios. O país que vocês pintam é aquele que eu, como residente privilegiado de Lisboa, vejo no dia-a-dia, mas que não é minimamente representativo. Preocupem-se em perceber os problemas e dificuldades dessas pessoas. Saiam da vossa bolha. Enquanto se entretinham a dar a derrota ao Chega em todos os debates e a ridicularizar a campanha e as intervenções de André Ventura, havia um país real que se estava nas tintas para aquilo que vocês diziam, mas que ontem gritaram bem alto: nós também insistimos. Portanto, eu acho que é interessante
é de alguém que, enfim, está em Lisboa, portanto percebe a bolha em que nós vivemos, mas também já esteve no outro lado. De alguma forma, viveu noutro ambiente. E, portanto, acho que por isso que eu quis citá-lo aqui, porque acho que, por exemplo, algumas das coisas que eu vi ontem escritas na imprensa, eu ouvi nas televisões, continuam muito dentro desta bolha. Por exemplo, é publicada ontem uma entrevista com um académico português que está em Oxford, é publicada pelo Público, que tem uma explicação que me parece, no mínimo, não sei se é redutora, se é enganadora. Ele diz, e é o título, ou o arranque da entrevista, foi publicado no Público. É o crescimento rápido da direita radical explica-se porque as ideias já estavam lá. No fundo, o que ele está a dizer é as pessoas já eram radicais de direita, nunca ninguém tinha dito o que elas pensavam e agora estão a dizer e aquilo cresce. Quer dizer, atenção, nós sabemos que situações dessas existem. Eu não me esqueço, mas mais uma vez, não nos deixemos enganar. Quando foi aquela famosa votação para o melhor português sempre que foi ganha pelo Salazar, houve ali um sinal, mas quem ficou em segundo lugar foi o Álvaro Cunhal. Portanto, aquilo era muita gente a ter que escolher ou um ou outro. Portanto, não expliquemos tudo por aí. E nós sabemos que às vezes andamos em alguns transportes públicos ou alguns cafés e ouvimos coisas assim um bocadinho fora da caixa, digamos. Mas acho que isto é uma explicação que não vai ao fundo do problema. Quer dizer, porque o facto de haver pessoas com pensamentos politicamente incorretos e aos em todas as sociedades não é explicação para, de repente, um partido explodir em termos eleitorais, como explodiram alguns destes partidos, e em particular como aconteceu com o Chega. É, de facto, preciso olhar para o que se passou no país, é preciso olhar para... Olha, para algumas das coisas que dizem quem foi ouvido pela Beatriz, no caso do Algarve, portanto, e ver o que é que essas pessoas estão a dizer, portanto, e, por outro lado, não ficar pelos slogans fáceis. Uma colunista, designer, enfim, ativista queer, nem sei bem o que é que ela é, porque ela já disse coisas assim um bocadinho diferentes, que escreve no Expresso, diz o seguinte, diz que nem quer falar disto, que isto é tudo uma coisa horrível, porque é tudo muito horrível, porque as ideias do Chega são horríveis, e vê-se no programa. E no programa diz que o Chega quer promover a época dos descobrimentos, que na verdade foram invasões coloniais. Ele quer promover isto como o tempo áureo dos portugueses. E são medidas tipicamente fascistas. Fascistas. Quer dizer, nós termos, enfim... Não, todos os ministérios da educação, assim que me lembre, têm muitas vezes nos seus programas, nos seus livros, a questão dos descobrimentos. Sim, quer dizer, e muitas pessoas procuram saber porque é que Portugal teve uma altura em que se abriu ao mundo e depois voltou a fechar-se, tudo isso, e de repente não, é tudo fascismo. Quer dizer, quando há este discurso, é difícil, e isso é suficiente para considerar que o Chega é fascista, é muito complicado. E desse ponto de vista, devo dizer que, ainda bem que logo no leito eleitoral, numa sede do PS, onde se começou por gritar o fascismo não passará, foi isso que se começou por gritar naquela sede, Pedro Nuno Santos disse, não há mais de 1 milhão de racistas e fascistas. Portanto, não vou alinhar nessa conversa. Ainda bem que ele disse isso logo naquela noite, e foi ele a dizê-lo. Portanto, foi importante que isso tivesse acontecido, porque isso seria cegar-nos para o problema. Ora bem, enfim, nós podemos depois ver isso com mais detalhe. Eu estive a ler aquele livro do Vítor Matos sobre o André Ventura. O livro tem coisas que são indiscutivelmente interessantes, apesar de ser um livro um bocado militante em muitos aspectos e excessivo. Mas há uma coisa que me parece que ele vê bem e que coincide com algumas descrições já tinham existido antes, nomeadamente quem estudou André Ventura. André Ventura não é, de forma alguma, um ideólogo, no sentido de alguém que tem um projeto autoritário para Portugal. É preciso dizer isso tudo com toda a clareza. Não tem esse projeto autoritário. Pode haver outros políticos, noutros aspectos, noutras áreas políticas, que o tenham. Não me parece ser o caso de André Ventura. André Ventura é alguém que percebeu que tinha um nicho de mercado,
E, curiosamente, a primeira vez que percebeu que tinha esse nicho de mercado foi em Loures, e nem foi ideia dele. Foi ideia do seu conselheiro de campanha eleitoral. E estes conselheiros fazem o que é preciso para ganhar votos. Esse conselheiro de campanha eleitoral foi quem assessorou agora o Pedro Nuno Santos. Portanto, é uma questão, há ali um nicho, há ali uma possibilidade. Ele até conta uma história interessante, que é quando ele percebe que se falar do tema dos ciganos vai dar nas vistas e vai crescer eleitoralmente, ele pega nesse tema. Ele não vinha com nenhuma obsessão racista, chamar os bois pelos nomes, relativamente à comunidade cigana. Ele percebe que quando como acontece em quase todas as zonas de fronteira, portanto, comunidades que vivem fronteira, nas zonas de fronteira, com outras comunidades com hábitos diferentes, eu nem vou... Portanto, hábitos, formas de comportamento, histórias diferentes, há fricção. É algo que eu diria que sabemos há séculos. Pronto. E, regra geral, isso acontece não nos setores mais instruídos da sociedade, que vivem em condomínios, abertos ou fechados, mas em condomínios, mas sim nas zonas muitas vezes mais complicadas, onde se luta por rendimentos mínimos. E rendimento mínimo não estou aqui a falar no sentido técnico do termo, do apoio social, estou a falar por fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Portanto, onde muita gente procura fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Olha, e desse ponto de vista, mais uma vez, aquilo que está nas estatísticas muitas vezes não é aquilo que acontece. Hoje nós publicamos um texto, que eu também recomendo a leitura, do Gonçalo Poças, em que ele diz: eu vivi boa parte da minha vida no Seixal. Seixal é um concelho aqui dos arredores de Lisboa. E, portanto, quando vem com esta história de que foi a reação de toda a comunidade jornalística, eu acho que com exceção aqui deste programa que nós fizemos, que é, não se pode falar em insegurança porque ela não existe. Ele diz, uma coisa é o que está nas estatísticas, outra coisa é o que as pessoas sentem. E eu vivi 25 anos no Seixal e sei que havia pequenos assaltos, pequenas ameaças, pequenas brigas de rua que nunca resultavam numa queixa, mas que nos faziam com que tivéssemos medo. Medo, receio, enfim, variava conforme a idade e a altura das pessoas. E, portanto, não se pode dizer que isso não existe só porque não está no relatório de segurança interna do Ministério da Administração Interna. Portanto... Desculpa só interromper, até porque, tal como acontecia antigamente com as queixas por violência doméstica, que eram dificilmente apresentáveis e que neste momento, antes pelo contrário, se procura que sejam apresentadas, apresentar uma queixa... E agora é porque em público, que é uma coisa que torna a coisa diferente, não é? Apresentar, e era de facto difícil. Eu acho que já aqui o referi, que na minha rua havia uma família que tinha um problema muito grave de violência doméstica e era de facto difícil que aquelas pessoas apresentassem queixa, naqueles moldes. E aquilo que acontece, e aí posso falar como mãe de 4 filhos, é que realmente é difícil a apresentação de queixas. É preciso insistência, é preciso a pessoa dispor-se para escrever, perde-se ali uma boa tarde. E para quê? E depois, aí dizem logo isto não vai servir para nada. A única vez que apresentei queixa na minha vida foi quando partiram o vidro de um automóvel, num sítio aqui na cidade de Lisboa, e eu creio que me levaram um computador que estava lá dentro. Ou depois levaram a mala, não me recordo se o computador estava lá dentro. Corri, alguém me avisou, foi não sei o quê, olha, foi agora mesmo, eles fugiram por ali. Fui à esquadra de polícia que ficava a 200 metros. Os polícias saíram, apanharam a pessoa, eu recuperei o computador e depois disse, bem, agora como é que é? Faço queixa. Ele disse, pode fazer, mas não serve a pena, porque não vale a pena, porque não serve para nada. Portanto, e se calhar quase todos nós temos histórias destas, não é? Portanto, eu só estou a dizer isto porque é assim, uma coisa é aquilo, houve uma necessidade de toda a gente se precipitar para chamar xenófobo a um dirigente político que foi casado com uma pessoa de cor, pronto, para não dizer mais, e houve uma necessidade de toda a gente dizer isso, apenas porque isso era, não sei, o que caía bem. Não sei, nem sei explicar de outra forma. Sem perceber que, de facto, há outras formas, há outros problemas e depois, olha, eu vou dizer uma coisa que ando para dizer aqui há uns tempos. Tenho dito em grupos de amigos, agora vou dizer aqui alto.
E assim, por que razão é que ninguém chamou racista ao Paulo Portas quando o Paulo Portas andou a falar do rendimento mínimo dos ciganos? E mal André Ventura falou do problema do rendimento mínimo dos ciganos de Loures, passou a ser racista. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito típica das elites portuguesas. É porque Paulo Portas nasceu na Lapa e André Ventura nasceu em Martins. Basicamente é essa a diferença. Quer dizer, já nem falo do a famílias, não é? A família Portas era uma família seleta do regime. A família de André Ventura é desconhecida do regime. Portanto, e isto é um tipo de reação que nós, como cidadãos, nós como jornalistas, e acho que mais do que nós, os decisores políticos, não devem ter. Porque não permite perceber o que se está a passar. Porque, de facto, olhando, o problema do Chega, o problema político do Chega é uma grande confusão. É uma grande confusão. É uma coisa que começou muito liberal ao princípio, porque eu acho que André Ventura nem olhou para ele, deixou aquilo com o Pacheco de Amorim e fez um programa liberal. Depois, quando ganhou, foi eleito, e alguém começou a dizer, mas ele quer privatizar as escolas, ele quer privatizar a saúde, ele assustou-se e voltou para trás e fez um programa socialista. Enfim, estou a exagerar o termo socialista, mas com muitos aspectos muito semelhante aos programas. E isto não é diferente, por exemplo, as propostas económicas da Marine Le Pen, direita radical francesa, e do Mélenchon, direita radical, esquerda radical francesa, são muito semelhantes. O discurso, o que André Ventura diz sobre os bancos e os lucros dos bancos é igual ao que diz Mariana Mortágua, de outra maneira, com outras palavras, mas no fundo não é muito diferente. Portanto, e desse ponto de vista, olha, acho que nós temos, às vezes, tentar nisto ter mais rigor. Eu vou dar outro exemplo. Populismo. Eu gosto muito de uma definição que julgo que é do Bruno Cardoso Reis, que diz que populismo é a forma como nós definimos um político popular com ideias que nós não gostamos. E isto é interessante, porque uma das coisas que às vezes aparece, como nas definições de populismo, são pessoas que exploram medos. Medos, não é? Aqueles sentimentos mais primários. Sentimento primário. Quem foram os partidos que nesta eleição mais exploraram medos? O medo dos reformados e das suas pensões. Eu escuso estar a explicar quem é que fez isso, mas acho que todos nos recordamos como é que correu a campanha eleitoral. Portanto, acho que temos que ter, nestas questões, mais rigor e, sobretudo, perceber, e hoje, por acaso, foi interessante ouvir aqui a conversa entre o Cristóvão Norte e o Pedro Pinto, porque o Cristóvão Norte, que é do PSD, que é da AD, no fundo, reconheceu todos os pontos de queixa que nós tínhamos identificado na nossa reportagem e que o Pedro Pinto, Pedro Pinto do Chega naturalmente explorou. Quer dizer, um hospital prometido há 16 anos, 4 cerimónias de lançamento da primeira pedra, maternidades fechadas, serviços que não funcionam, pessoas sem médicos de família e o hospital continua sem aparecer. Alguém espera que as pessoas estejam contentes? Não esperam seguramente que as pessoas estejam contentes. Acabar com as portagens prometidas em 2015 pela pessoa que foi primeiro-ministro, ainda é primeiro-ministro, não é? Porque ainda não há novo governo. E não aconteceu nada, esperam o quê? Que as pessoas estejam contentes? Não podem esperar isso, não é? Portanto, naturalmente que quando há este caldo de cultura, partidos que podem não ter programas muito coerentes, como eu acho que o Chega não tem um programa coerente, mas que tem, mas que é novo, e que, aliás, outra coisa que eu julgo que também foi dito com muito, não sei se foi neste debate hoje de manhã, mas julgo que foi o facto de no Algarve haver partidos que não são da direita radical, mas são até da esquerda radical, que têm no Algarve a sua melhor votação, precisamente por causa dessa sensação de descontentamento. Ele falou salvo erro do Bloco e do PAN. Eu acho que isto, quem toma decisões e quem relata a realidade, ou procura relatar, como é a nossa missão de jornalistas, tem que estar com os olhos abertos para este tipo de problema.